Já imaginou carregar um segredo tão intenso que faz seu coração disparar só de lembrar? No canal Confissões e Desejos, hoje vou abrir o jogo sobre uma história que nunca contei pra ninguém. É daquelas que te fazem questionar tudo: amor, escolhas e até quem você é de verdade. Preparado pra mergulhar nessa comigo? Prometo te contar como um encontro inesperado virou minha vida de cabeça pra baixo, e no final, você vai entender por que tomei a decisão mais louca e libertadora da minha vida. Oi, gente! Eu sou a Lívia, tenho 27 anos, e minha vida sempre foi meio comum, sabe? Sou aquela garota de cabelo castanho curtinho, estilo despojado, que nunca foi de chamar muita atenção. Magrinha, sem grandes curvas, sempre fui do tipo jeans e camiseta e zero procedimentos estéticos. Sou ilustradora freelancer, então passo a maior parte do tempo no meu cantinho em casa. Um AP pequeno num prédio simples no bairro da Vila Nova, numa cidade grande do interior. É aquele lugar com vizinhos fofoqueiros e paredes que parecem de papel. Há 4 anos, namoro o Thiago, um cara de 29 anos, analista de sistemas, super inteligente e tranquilo. Nos conhecemos num evento de tecnologia quando ele elogiou um desenho meu. Começamos a conversar sobre séries e, bom, uma coisa levou a outra. Thiago é o tipo de namorado que toda mãe aprova. Carinhoso, estável, sempre pronto para ajudar. Nossa rotina é bem previsível. Ele trabalha, eu fico em casa criando, às vezes saímos para comer uma pizza ou ver um filme com amigos. Tudo certinho, tudo seguro. Mas, confesso, às vezes sentia que faltava algo. Não era nada que eu conseguisse explicar, só uma inquietação no peito, como se a vida estivesse passando e eu só assistindo. Meu trabalho como ilustradora me mantém ocupada, mas é solitário. Passo horas no meu escritório improvisado, uma mesa no canto da sala, cercada de canecas de café e papéis rabiscados. Tiago chega cansado, fala sobre o dia dele e eu só aceno, tentando não deixar ele perceber que minha cabeça tá em outro lugar. Até que, 4 meses atrás, tudo mudou. Foi quando o Rafael apareceu. Ele se mudou pro AP do lado numa tarde qualquer, carregando caixas e atrapalhando o corredor. Eu tava voltando da padaria com uma sacola de pão na mão quando vi ele, tentando equilibrar uma caixa gigante. Tá precisando de uma força? Perguntei, meio sem pensar. Ele virou e, juro, meu coração deu um pulo. Rafael tinha uns 43 anos. Cabelo meio grisalho, mas com um charme que não explico. Não era bombado, mas tinha uma presença que preenchia o ambiente. Aquele sorriso dele. Meu Deus, aquele sorriso. Ajudamos com as caixas, e ele me contou que era engenheiro, recém-separado, começando uma nova fase. Tinha uma filha adolescente, que ficou com a ex-mulher. Morar sozinho é estranho, mas tem seu lado bom, ele disse, enquanto tomávamos um suco para comemorar a mudança. A voz dele era calma, confiante, e eu me peguei rindo mais do que o normal. Tiago até conheceu o Rafael rapidinho e achou ele gente boa, mas deu uma alfinetada depois. Acha mesmo que um cara tão velho combina com esse prédio sem elevador? Eu ri, mas algo naquele comentário me deixou incomodada. Os dias foram passando, e Rafael e eu viramos amigos de corredor. Ele pedia dicas sobre o bairro, eu pedia ajuda com coisas no AP que Tiago, zero habilidoso, não dava conta. Uma torneira pingando, uma prateleira solta. Rafael sempre aparecia, com um sorriso e uma solução. E, gente, cada vez que ele estava por perto, eu sentia um frio na barriga. Era diferente de tudo que eu sentia com o Tiago. Era como se o Rafael enxergasse partes de mim que eu mesma tinha esquecido. Uma noite, Tiago estava preso no trabalho até tarde, e eu estava pirando com um projeto que precisava entregar. Para piorar, a internet caiu. Desesperada, bati na porta do Rafael. Claro, usa meu Wi-Fi, ele disse, me convidando para entrar. O AP dele era tão... ele. Tudo arrumado, com um toque de sofisticação, mas sem ser metido. Tinha uma mesa enorme que ele disse que usava para projetos.
e eu me instalei ali para trabalhar. Enquanto eu terminava o desenho, ele cozinhava algo que cheirava incrivelmente bem. Esqueci de comer, admiti, quando meu estômago roncou alto. Ele riu e colocou um prato de massa na minha frente. Uma ilustradora precisa de energia, brincou. Jantamos juntos falando sobre arte, viagens, coisas que eu quase não conversava com o Tiago, que vivia no mundo dos códigos. A conversa fluiu tão fácil e, quando percebi, já era quase meia-noite. Preciso ir. O Tiago deve estar chegando, falei, juntando minhas coisas. Rafael me acompanhou até a porta, e quando ele disse meu nome, Lívia, com aquela voz grave, senti meu corpo inteiro reagir. Naquele momento, nossos olhares se cruzaram e eu sabia que ele sabia. Sabia do que eu estava sentindo. Valeu pelo jantar, murmurei, quase sem voz. Ele só sorriu, aquele sorriso que me deixava sem chão e disse: quando quiser. Voltei. Pro meu apê com o coração a mil, me perguntando como um jantar tão inocente podia me deixar tão confusa. Quando o Tiago chegou, mal perguntou do meu dia e caiu na cama. Mas eu não conseguia dormir. Minha cabeça estava no Rafael, no jeito que ele me olhava, no que eu estava começando a sentir. As semanas seguintes foram uma tortura. Eu tentava evitar o Rafael, mas qualquer barulhinho no corredor me fazia querer espiar pela porta. Uma vez, enquanto o Tiago tomava banho, o Rafael apareceu com uma garrafa de suco de laranja, dizendo que era para agradecer por eu ter recebido um pacote dele. O Tiago tá no banho, avisei, como se isso fosse mudar alguma coisa. Ele não saiu. Ficamos ali, na porta, com o som do chuveiro ao fundo. Não quero atrapalhar, ele disse, mas o olhar dele dizia outra coisa. E eu, sem pensar, abri a porta e falei: entra, ele demora. Foi aí que tudo desandou. Rafael entrou, colocou o suco na mesa e ficou olhando para as fotos na estante. Eu e o Tiago, em viagens, festas, momentos felizes. Quanto tempo juntos? Ele perguntou. 4 anos, respondi, sentindo ele mais perto do que deveria. E tá feliz? Ele soltou sem rodeios. A pergunta me pegou desprevenida. Acho que sim, falei, mas minha voz traiu a dúvida. Ele se aproximou e, de repente, estava tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele. Diz pra eu ir embora, Lívia. Ele murmurou, tocando meu rosto. Eu deveria ter dito. Deveria ter parado tudo ali. Mas em vez disso, me inclinei e o beijei. Aquele beijo foi como acender um fósforo. Começou hesitante, mas logo virou algo intenso, cheio de desejo. As mãos dele na minha cintura, meus dedos no cabelo dele. Era errado, mas nunca me senti tão viva. O som do chuveiro parou e eu me afastei em pânico. Você precisa ir, sussurrei. Ele assentiu, mas antes de sair, me deu outro beijo, mais leve, como se prometesse algo. Pensa no que você quer de verdade, Lívia. Eu vou estar aqui, ele disse, e saiu. Quando o Tiago apareceu, com uma toalha na cintura, quase percebi a mentira que inventei sobre o vizinho pedindo para abaixar a TV. Depois disso, tentei ignorar o Rafael. Usei fones de ouvido, evitei o corredor, mas ele estava na minha cabeça o tempo todo. Quando o Tiago anunciou que ia viajar a trabalho por um fim de semana, senti alívio e medo. Ficar sozinha era perigoso. Na sexta, horas depois que o Tiago foi embora, ouvi batidas na porta. Era o Rafael, com 2 taças e aquela garrafa de suco. Achei que podíamos aproveitar, ele disse sem rodeios. Eu sabia o que estava em jogo. Não devíamos, murmurei. Ele só me olhou e perguntou: o que você quer, Lívia? E eu, contra tudo que era certo, disse: entra. Naquela noite me entreguei completamente. Cada toque do Rafael era diferente, seguro, experiente. Ele me fazia sentir desejada, linda, sem precisar mudar nada em mim. Passamos o fim de semana juntos,
rindo, conversando, nos descobrindo. Mas no domingo, a realidade bateu. O Tiago voltaria, e eu precisava escolher. Contei tudo para ele quando chegou. Não os detalhes, mas a verdade. Que eu tinha me apaixonado por outra pessoa, que nosso namoro não me completava mais. Ele chorou, gritou, mas no fim, admitiu que também sentia que algo estava errado. Terminamos, e ele foi embora. 2 meses depois, após um tempo sozinha para me entender, bati na porta do Rafael. Tô pronta, falei. Hoje, 1 ano depois, estamos juntos, enfrentando os desafios de um amor que começou tão torto, mas que me ensinou a correr atrás do que realmente quero. Prometi contar como um encontro mudou minha vida. E aqui tá. O Rafael me mostrou que a felicidade às vezes vem de onde a gente menos espera, mas exige coragem para ir atrás. E aí, o que acharam? Essa história mexeu comigo, e espero que tenha mexido com vocês. Se inscrevam no Confissões e Desejos para mais histórias assim, compartilhem com aquela amiga que ama um segredo, e nos vemos no próximo vídeo.